A aula de hoje é o que é oratória, postura, voz. Vou falar sobre dicas, perdão, dicas para controlar o medo de falar em público, erros de oradores que não crescem e vou deixar dicas gerais para o orador. Deixa eu beber uma água aqui, gente. Então vamos lá, vamos continuar. Olha, o que é oratória, gente? As pessoas costumam perguntar, pastor, o que é oratória? Oratória, gente, é a arte de falar, tá? Oratória, a arte de falar e falar bem. Agora, na teoria, oratória em si é apenas uma ciência, uma arte. Trata-se de uma disciplina que nos rege. Cadê a apostila minha? Eu queria minha apostila aqui. Trata-se de uma disciplina que nos rege rumo a uma melhor forma de expressão oral. Nesse sentido, pessoal, não há nada de espiritual ou de místico em tais estudos, tá? Nós precisamos aprender isso. É pura técnica, tá? Quero dizer para vocês que, resumindo aqui, oratória é uma ciência, é uma arte, né? Que nos rege para construir uma melhor forma de expressão oral. Isso que é oratória. Ou seja, é um norte que nós devemos seguir para ter uma melhor comunicação, tá? Nesse sentido, como eu disse aqui, não há nada de espiritual ou místico, tá certo? É pura técnica. Então nós precisamos aprender que ninguém nasce tendo uma boa comunicação. Uma boa comunicação se aprende. Falar bem se aprende. E para isso você precisa estudar. Não adianta você querer ter uma boa pregação, uma boa saudação, conduzir bem uma reunião, conduzir bem uma fala, se você não é um bom orador, ou se você não tem uma boa comunicação. Para que você possa ter sucesso, ter eficácia nas suas pregações, na sua saudação, ao conduzir uma reunião, uma fala, você precisa receber ferramentas importantes que vai levar você para um nível de comunicação extraordinário. Você precisa ter essa habilidade, a habilidade da comunicação. Eu volto a dizer, você precisa ter as técnicas importantes para que você tenha uma comunicação eficaz. São recursos que podem ser habilmente utilizados por políticos, advogados, obreiros, pregadores, pastores, líderes, né? As pessoas costumam usar esses recursos para ter uma boa comunicação, tá? Então nós vamos começar falando sobre eloquência. Quem é que nunca ouviu alguém dizer, nossa, viu como fulano falou de forma eloquente hoje? Quem é que nunca ouviu, né? Um pregador que pregou na sua igreja, numa cruzada que você foi, né? Um advogado que você viu discursando, e de repente alguém disse assim, olha, um obreiro que deu uma boa saudação, né? Um pastor que ministrou uma boa mensagem, e alguém disse assim, nossa, viu como fulano falou de forma eloquente hoje? Mas afinal, o que é eloquência, gente? O termo eloquência, ele vem do latim, que significa elegância no falar. Em outras palavras, ser eloquente é falar bem, é falar de forma agradável, elegante, falar de forma bela, saudável. Isto é eloquência. Eloquência é a arte de falar bem. Quando alguém elogia uma pessoa que teve uma boa eloquência, nossa, viu como fulano falou de forma eloquente? A pessoa está querendo dizer assim, olha, viu como fulano falou de forma elegante? Viu como fulano falou bem, de forma agradável, né? Então, nós temos que aprender que a eloquência
ela é justamente a pessoa ter uma comunicação que agrada, sem exageros, né? Sem gritaria. Aqui eu quero até dizer que não é do pregador eloquente ter gritaria, ter exageros na sua fala, na sua gesticulação, dar soco no púlpito, na tribuna. Gente, hoje eu vejo tanta coisa acontecendo por aí, né? Pessoas que estão ali pregando, primeiro, não têm um comportamento adequado na hora de segurar um microfone. Depois eu vou falar sobre isso. Como é que se segura um microfone nas mãos? Qual é a forma correta de segurar o microfone? Tudo isso é importante, tá? Pessoas que dão tapa no púlpito, que dão soco na mesa de vidro. Já vi pessoas quebrar uma mesa de vidro cantando. Enquanto estava cantando, deu um tapa na mesa de vidro. Isso foi lá em Joinville, Santa Catarina, há uns 15 anos atrás, numa vigília que eu fui pregar lá. E quando eu cheguei lá, o rapaz estava cantando a vigília no bairro do Ademar Garcia. Quem é daí de Joinville, se estava naquela vigília, vai lembrar o que eu estou falando. No bairro do Ademar Garcia, na vigília da missionária Vânia, uma vigília que tinha antigamente aí em Joinville. E eu morava em São Paulo nessa época e fui convidado para pregar nessa vigília. E o rapaz estava cantando, ele deu um tapa na mesa de vidro que estraçalhou o vidro para todo lado. Isso 3 horas da manhã. Aí o pastor daquele setor na época, chamava distrito, né? O pastor daquele distrito na época, ele morava vizinho da igreja. E foram lá chamar o pastor mandou fechar a porta da igreja. E ele disse, nós vamos escolher a oferta aqui até sair o dinheiro de pagar essa mesa, que eu não mandei vocês quebrar essa mesa. E tal. E aí, gente, foi uma coisa muito difícil ali, né? Então, o pregador, ele não pode cometer esses tipos de falhas, de exageros, né? O pregador, ele não pode gritar demais, porque quando ele grita muito, ele cansa, ele não está sendo elegante na sua fala, e ele cansa os ouvidos de quem está o ouvindo. Na busca por falar elegante, né, o pregador deve dedicar a atenção aos seguintes elementos, e aqui eu vou citar 4 preocupações do pregador. Tá? Você não precisa anotar, porque depois eu vou ceder essa apostila para você. Mas eu destaquei aqui 4 preocupações que todo pregador precisa ter, todo pregador. Primeiro, sua voz. Sua voz tem que estar no tom adequado. Nem gritar demais e também não ser aquela pessoa lerda para falar. Porque tem gente, irmão, que vai dar uma saudação. Na saudação de 5 minutos já tem gente que dorme na igreja. Por causa da lerdeza para falar. Fala baixo demais. Fala lento demais. Né? E aí, não tem eficácia na sua fala. Então, você tem que ter muita preocupação com a sua voz. Inclusive, depois eu vou detalhar mais sobre isso, né? Eu já vi muitos pregadores que começam pregando, daqui a pouco perdeu a voz. Cantores que começam cantando arrojado demais, daqui a pouco perdeu a voz. Depois eu vou explicar para vocês como é que você conduz uma pregação tendo seus momentos de explosão na mensagem, de emoção na mensagem, mas sem perder a sua voz, tá? Sem perder o fôlego, porque também tem pregador que ele prega parecendo que ele está na corrida de Fórmula 1. Ele vai numa velocidade tão impressionante que daqui a pouco ele cansa e ele não consegue concluir a mensagem. E as pessoas ficam sentindo falta de ar, só olhando ele pregar. Você sabia que tem pregador que causa no público falta de ar? Ele grita tanto e ele fala tão rápido, tão coisa, e não respira, que até quem está assistindo vai ficando com falta de ar. É verdade, né? Então, gente, são 4 preocupações do pregador. Primeiro, sua voz. Segundo, seu vocabulário. Terceiro, sua gesticulação. E 4, seu estilo. Então, eu já falei aqui da voz, mas tem também o vocabulário. Porque a pessoa também tem que treinar
se ela tem dificuldade na sua fala. Tem que treinar. Treinar em casa, né? Por quê? Porque tem gente que chama Jesus de Jesuso. Está errado. Não está proferindo o vocabulário da forma correta, né? Jesus de Jesuso. Deus, a pessoa chama Deuso. Não é Deuso, é Deus. Então, essa pronúncia da forma correta, ela também é importante. As palavras com as últimas letras sendo pronunciadas de forma audível, tá? Por exemplo, vocês. Vocês tem um S no final, vocês. Ó, eu tenho que falar esse S, né? Irmãos. Eu não posso falar vocês, irmão. Não é vocês, irmão, é vocês, irmãos. Tem um S no final, esse S tem que soar. Tem que aparecer, né? Então, a forma de se comunicar, a forma de comunicar a sua mensagem, ela tem que ser com um vocabulário polido, um vocabulário correto. Outra coisa, a gesticulação. Preste atenção para você não perder isso aqui. A gesticulação. Você sabia que nesse curso nós temos uma matéria que é o corpo também fala. Vocês estão vendo que eu estou aqui ensinando, mas a minha mão está falando também. Meu braço está falando também. Eu estou aqui, ó, se vocês olharem minha imagem aí, vocês estão vendo que eu estou me gesticulando. E a minha mão, ela vai trazendo compreensão àquilo que eu estou falando. Se eu falo Deus, eu aponto para cima. Se eu falo vocês, ó, a minha mão está falando junto comigo, né? Este lugar, ó, tá vendo? Deus vai derramar, ó, a mão está falando. Então o corpo também fala. Tem muitos irmãos, muitas mulheres, muitos homens que vão transmitir a sua mensagem, seja ela numa audiência de um advogado que tá ali defendendo o seu cliente, seja numa igreja, numa pregação. Tem muita gente que quando vai transmitir a sua fala, o corpo não fala junto, ou o corpo fica aleijado. Tem gente que coloca uma mão no bolso na hora que ele está pregando. Aí ele fica com uma mão no bolso e o microfone no pedestal, uma mão no bolso e só uma mão gesticulando. Então, você está com um lado do seu corpo mudo. Tem um lado do seu corpo que não está falando. Precisa falar. O pregador não pode ser mudo. Quando ele está com um lado calado, está com a mão no bolso, colocou a mão na cintura, né? Significa que um lado dele está calado. Então ele é um pregador quase mudo. Pregador mudo. Não pode. O corpo também tem que falar. Aonde é que esse pregador está mudo? No corpo. A boca está falando, mas o corpo está mudo. Ou um lado do corpo está mudo. Gente que vai pregar e está com o microfone no pedestal, coloca as duas mãos no bolso. Primeiro que isso é uma deselegância sem fim. Segundo, que o corpo está mudo. E o corpo, a gesticulação do corpo é tão importante na sua pregação que você não tem ideia. É tão importante na sua fala, por quê? Porque ele traz uma amplitude de entendimento, de interpretação daquilo que você está falando. Então é muito importante que o corpo também esteja gesticulando. E aqui eu não estou falando só das mãos. Tem pregador também que ele fica pregando como uma estátua. Ele para no lugar, ele cola o pé ali, não olha nem para a direita nem para a esquerda. Você prega com a sua fala, mas você também prega com o seu corpo. Então olhe para o público, olhe para a direita, olhe para a esquerda, dê 2 passos para o lado direito, retorna para o seu lugar, dê 2 passos para o lado esquerdo, retorna para o seu lugar, dê 2 passos atrás,
retorna para o seu lugar. Durante a pregação, o pregador tem que interagir com as suas ideias, com as suas lições, através do corpo. O corpo também tem que falar, tá certo? Então, o pregador tem que se preocupar com a voz, com o vocabulário, com a sua gesticulação e com o seu estilo. O que é estilo, gente? A palavra estilo, o significado dessa palavra é modos de comportamento característicos de um indivíduo, tá? Então o estilo é mais ou menos a forma, o comportamento que se torna uma característica daquela pessoa, tá certo? Isso é estilo. Eu vou dar um exemplo para vocês aqui. Nós temos alguns pregadores no Brasil que têm uma forma, tem um estilo de pregar. Por exemplo, o pastor Abílio Santana, né? Quem é que nunca assistiu uma pregação do pastor Abílio Santana? Quem já assistiu sabe o que eu estou falando. Ele mantém um estilo na hora de pregar. A sua postura, o seu corpo, né? A sua gesticulação. Ele chama a atenção das pessoas sem olhar para as pessoas, né? Ele está olhando para o lado, mas ele está falando algo e gesticulando para que as pessoas olhem para ele. Ali é uma técnica de atrair a atenção do público. Quando ele inicia a pregação dele, ele passa 5 minutos sem olhar para as pessoas. Ele vai falando e olhando para o chão, olhando para a lateral, olhando para o livro, mas ele passa 5 minutos sem olhar para as pessoas. E ali ele vai chamando a atenção através da fala, da gesticulação, da postura e atraindo a atenção do público. Chega um certo momento na pregação dele que as pessoas, quem já viu ele pregando ao vivo sabe disso. As pessoas ficam paradas, estacionadas, olhando para ele. Então é um estilo, é uma característica de um indivíduo. Ele tem esse estilo da pregação, né? A palavra estilo também significa postura que identifica ou distingue um artista. Então existem posturas que você, quando olha de longe, já diz assim, já sei quem está pregando ali. Porque aquela postura identifica e distingue aquele indivíduo, né? Pastor Gilmar Santos também tem uma técnica para iniciar uma pregação que eu acho interessante e que ele, com isso, consegue atrair a atenção das pessoas. Ele hoje está numa idade que ele já não prega mais com aquela velocidade que ele pregava antes, nem com aquela veemência, com aquela explosão que ele pregava antes, mas ele inicia hoje uma pregação, eu já vi isso várias vezes, eu estudo um pouco alguns pregadores, para me aprender lições como essa. Então ele inicia algumas vezes num ritmo um pouco mais acelerado, que é para chamar a atenção do público. Depois ele vai diminuindo o ritmo e vai sendo o Gilmar Santos de hoje, né? Mas no início ali, ele tem uma pegada, como quem diz assim, rapaz, o homem chegou nessa idade, mas ainda está pregando com todo esse vigor. Só que ele não vai terminar assim, mas ali ele atraiu a atenção do público, né? Então o pregador precisa se preocupar também com o seu estilo. Quero citar alguns conselhos gerais sobre estes temas, apesar de julgá-los como de menor importância. Então, eu deixei para vocês na apostila, que vocês vão receber, a postura, tá? A postura. E aqui eu vou colocar para vocês aqui, ó, a postura. A postura do pregador não deve ser menosprezada. Recomenda-se que o pregador ou a pregadora tenha uma postura elegante, ereta, né? Ereta. Não é aquela postura de pessoa que está assim, ó. Tem gente que vai para o púlpito e quando ele chega no púlpito ele se desfalece. Fica carcundo no púlpito, né? Não pode. Você tem que ter uma postura. Isso é muito importante. Outra coisa, não é bom que o pregador se apoie no púlpito. Não precisa se apoiar no púlpito. Por quê? Quando você apoia no púlpito, um lado do seu corpo está mudo, não está falando, né? Então o pregador não precisa se apoiar no púlpito
nem manter o peso do corpo sobre a mesma perna o tempo todo, e nem ficar jogando o peso de uma perna para outra, porque são coisas simples, mas podem influenciar negativamente aos ouvintes que estão te ouvindo, porque as pessoas começam a prestar atenção naquela postura errada do pregador. O camarada que toda hora descansa uma perna e joga para outra, aí descansa a outra, joga para outra, aí descansa outra. Aí as pessoas já olham assim e dizem: rapaz, esse camarada está com algum problema na perna dele, né? Quando a pessoa está se apoiando demais no púlpito, passa a imagem de que ele está despreparado ou cansado, tá? Quem se apoia demais no púlpito da igreja está despreparado ou cansado. Esta é a imagem que você vai passar, né? Então também deve ser observado isso, né? Também deve ser observado que se evite gesticulações artificiais, aquelas previamente ensaiadas, e que na hora o exagero ou a má comunicação corporal deixa claro que aquilo foi previamente ensaiado. Melhor é uma gesticulação fraca do que uma gesticulação que mostre o pregador como se apresentando um papel, né? Não que o pregador não possa treinar seus gestos, de um modo geral. Claro que ele pode. Aliás, ele pode não. Ele tanto pode como deve fazê-lo. Deve treinar. Mas na hora do nervosismo, nós podemos ver muitas vezes pregadores que se perdem na gesticulação. Eles falam do céu apontando para baixo. Outros falam de ir e voltar, mas apontando para o mesmo lugar, né? Então, gente, gesticular de forma consciente é fundamental. O recomendável é que o gesto acompanhe a fala. É isso que dá o peso oratório que lhe é importante para aquela sua ministração, né? Você gesticular de forma que a gesticulação acompanhe a sua fala, tá? Ou seja, ele reforça aquilo que as palavras estão dizendo, tá? Deixa eu beber uma água aqui, pessoal. Bom, vamos lá, vamos continuar aqui. Já disse no início da aula para os irmãos que eu tenho que falar bem pausado. Os irmãos sabem que eu sou um pouco acelerado, um pouco arrochado, mas hoje eu tenho que falar bem pausado e bem lento, porque minha garganta está um pouco inflamada. E eu venho saindo aí, acredito que de uma gripe, né? Então a garganta está um pouco machucada, eu tenho que falar bem devagar, tá bom? Bom, mas então é isso, né? Nós temos que reforçar que a gesticulação, ela dê compreensão àquilo que se está sendo pregado, aquilo que se está sendo falado. A voz do pregador precisa ser audível, ou seja, emitida de modo que todos possam ouvir. E ouvir bem. Tá certo? Então o pregador tem que se preocupar que a sua voz seja uma voz adequada e que as pessoas ouçam de forma compreensível aquilo que ele está falando. E que isso acontece de modo natural, tá? Que isso aconteça de modo natural, sem gritarias, sem excessos na altura do som do microfone. Gente, eu vou te contar uma coisa para vocês. Quando você vai numa igreja que o pregador grita demais, e além disso o som está muito alto, ah, meu Deus do céu. É como se fosse o sapato furado e o pé doente. Porque eu vou te contar uma coisa. É horrível você ouvir uma pregação onde o pregador grita demais e além disso o microfone ainda está muito alto. Eu já fui em culto que eu, sem ser daquela igreja, que eu sendo um visitante, eu me senti na obrigação de levantar
e dá um toquezinho para o sonoplasta para ele baixar o som. Porque o irmão, a irmã grita demais e o som ainda estava muito alto. E isso me incomodou de uma tal forma que eu fiquei pensando, se eu que sou paciente, se eu que não me meto em confusão dos outros, em problemas alheios, estou me sentindo tão incomodado com isso, imagina as outras pessoas que estavam ali. Né? Então já teve ocasião de eu estar numa igreja que o camarada está gritando demais, ou que a irmã está gritando demais, e o som ainda muito alto, aí eu dou um toquezinho pro sonoplasta, ó, baixa um pouquinho, baixa. Porque, gente, a pior coisa que tem é você ter esse excesso na altura do som do microfone e na altura da voz do pregador. A voz, gente, ela também precisa ser entendível. Isso é, emitida de forma clara, com palavras bem articuladas, de modo que elas sejam pronunciadas adequadamente. Tá certo? Perdão, gente. Só um minutinho. No caso de ler o sermão, o pregador obrigatoriamente precisa observar coisas simples como pontuação, acento, além de outros detalhes, tá? Então você está ali lendo o seu sermão, você está ali, como é que se diz assim, usando o seu esboço, e você vai aprender como fazer um bom esboço para a pregação nesse curso, né? Você precisa observar as pontuações, os acentos. Uma boa dicção também é de grande valor para a voz do pregador. A boa dicção, nós nos referimos à pronúncia correta das palavras, sem cacofanias, tá? Pastor, o que é cacofanias? A palavra cacofanias, ela indica vício de linguagem em que ocorre formação de um som desagradável. Você sabia que tem gente que o som que ele transmite é desagradável? Na pregação, na saudação, né? Na palestra. O vício de linguagem, ele corre o risco de sair de forma transmitindo um som desagradável. Isso é cacofanias, tá? Cacofanias também é qualidade do que soa desagradavelmente. Esse é o significado da palavra no nosso dicionário. Qualidade do que soa desagradavelmente, ou som feio, desagradável. Entendeu? Então tem gente que, se você não tiver cuidado, quando você estiver pregando, você pensa que você está abafando. Você pensa que está agradando. Você pensa que todo mundo está, né, ali, né, como é que se diz assim? Você pensa que todo mundo está envolvido naquela sua pregação e tal, e você pensa que mas você tem que ter cuidado para que não saia um som feio, desagradável. Todo profissional que usa a voz como instrumento de trabalho, às vezes, este profissional ele é submetido à condição que exige esforço das cordas vocais. Né? Como hoje aqui eu estou bem com a garganta muito ruim, eu estou falando devagar, pausadamente, não estou gritando, falando, né? De vez em quando eu dou aqueles gritos arrojados, mas hoje eu não posso fazer isso, né? Mas espero que amanhã eu esteja bem melhor na aula de amanhã. Mas olha, existem momentos que a gente tem que fazer esforço das cordas vocais, ou às vezes num ambiente que você tem até que dar um grito para fazer alguém te ouvir. Mas isso é perigoso, porque isso pode trazer rouquidão ou distúrbios na sua fala. Para que isso venha a ser evitado, o melhor é prevenir. O melhor é você fazer as coisas da forma correta, né? Então esse curso é muito importante porque você aprende a usar a sua voz. O uso da voz e da fala em público. Vamos observar aqui, ó, né? O uso da voz e a fala em público. Vou pontuar 4 coisas importantes aqui. Primeiro,
Não principie sua mensagem ou seu sermão ou a sua palestra em tom demasiadamente alto. Não faça isso, especialmente ao ar livre ou ambiente muito espaçoso. É difícil baixar o timbre de voz depois que você começa a falar naquela altura, mesmo quando se percebe que o som está muito alto. Então, nunca comece uma pregação, uma saudação, uma reunião, né? Uma palestra. Nunca comece, principalmente se for em público, ao ar livre, falando alto demais, porque depois você vai ter dificuldade de baixar o timbre da sua voz. Entendeu? Outra coisa, procure abastecer cuidadosamente os pulmões, evitando falar quando os pulmões estão vazios. Tá? Faça pequenos intervalos nas locuções ou orações para que você possa respirar. Gente, nós temos aqui, ó, na nossa barriga algo chamado diafragma, né? Essa pecinha, ela é importante porque é ela que recolhe o ar para que quando você fale tenha potência na sua fala. Então, tem pregadores que eles não respiram da forma correta na sua fala, e isso traz um grande prejuízo ao seu sermão. Ó, você viu que, ó, isso traz um grande prejuízo, ó, respirei, ao seu sermão. Tem gente não que diz assim, ó, tem pregador que faz não sei o que, 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 e vai falando sem respirar. E aí quando ele termina de falar, já está faltando ar no diafragma. Já está faltando ar nos pulmões. E aí ele fala e faz assim, ó, não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Você já viu os pregadores que faz esse barulho no microfone? Tem pregador que ele está pregando, porque Deus está aqui, porque não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Sabe o que é isso aí? Isso aí é porque ele não está respirando da forma correta. Ele não está abastecendo cuidadosamente os pulmões. Então procure abastecer cuidadosamente os pulmões, evitando falar quando os pulmões estão vazios, dando pequenos intervalos na sua locução, nas suas orações, para você conseguir respirar. Olha como eu estou falando aqui, já não posso falar com muita veemência aqui por causa da minha garganta, mas eu estou conseguindo conduzir esse curso até o final. Por quê? Porque eu estou respirando da forma correta. Estou respirando no tempo certo. Então não me falta fôlego. Não me falta ar. Né? Outra coisa, mantenha sempre a cabeça erguida. E não permita que nada... E aqui eu me refiro a colarinho, gravata, posição do pescoço, oprima a sua garganta. Tem pessoas também que usam uma camisa muito apertada, uma gravata muito apertada, um lencinho, as irmãs que usam lencinho, aperta demais aquele lencinho no pescoço. Não faça isso. Mantenha sempre a cabeça erguida e não permita que nada oprima a sua garganta. Outra coisa, procure ouvir-se de forma mais natural possível. Se para você ouvir a si mesmo for necessário falar em tom alto, é melhor pedir mais volume para o microfone do que ficar gritando. Pastor, eu estou gritando porque eu preciso me ouvir quando eu estou falando. Peça para aumentar um pouquinho o microfone, mas não precisa gritar. Peça para aumentar um pouquinho o microfone para que você não fira a sua garganta, tá certo? E você possa concluir aquele sermão até o final. Aí nós temos aqui outra lição importante que eu quero falar sobre o uso da voz e a fala em público ainda, né? Preste bem atenção nisso aqui, gente. Quando consideramos a questão do ritmo, é preciso compreender tudo em nosso corpo. Tudo em nosso corpo é ritmo. O coração, ele bate em um ritmo. A respiração, a circulação sanguínea, as trocas gasosas, o mastigar, a contração muscular, o andar, tudo isso são ritmos.
Porque então a gente não pode falar, ou nós não podemos achar que a fala, melhor dizendo, ela foge dessa norma orgânica. Não, a fala é a mesma coisa. A fala, ela tem que ter ritmo, né? Conforme a tabela analítica apresentada a seguir, e eu vou estar aí na tela para vocês, os ritmos influenciam de forma decisiva. São variações em ppm. O que é ppm? Palavra por minuto. Palavra por minuto. Então, olha, preste bem atenção. Até 60 ppm, palavra por minuto, até 60 palavras por minuto, a tendência, segundo a pesquisa, segundo a análise, né? A tendência à concentração, compreensão incerta, tá? A tendência à concentração, compreensão incerta. Até 80 ppm, palavra por minuto, comunicação eficiente, ótima captação. Isso significa compreensão total. Até 100 ppm, 100 palavras por minuto, baixa eficácia articular, dicção sofrível, compreensão de 50%. Ou seja, as pessoas já não vão entender tudo que você fala, elas estão entendendo só 50%. Até 120 palavras por minuto, respiração descoordenada, dicção confusa, compreensão 30%. As pessoas estão entendendo menos. Você já percebeu, quanto mais você acelera a sua fala, menos as pessoas entendem o que você está falando? Até 140 ppm, palavra por minuto, ineficácia articular, péssima dicção, compreensão de 20%. Acima de 160 ppm, ou seja, 160 palavras por minuto, grave distúrbio da comunicação, compatível com distúrbios psíquicos, descontrole, confusão de ideias, superposição, compreensão totalmente bloqueada. Ninguém entende nada que a pessoa fala. Então, qual é o ideal aqui? É até 80 ppm, até 80 palavras por minuto. Comunicação eficiente, ótima captação e compreensão total. 80 palavras por minuto, as pessoas vão entender realmente o que você está falando. Tá certo, pessoal? Isso é muito importante. Então agora eu quero deixar para vocês aqui, para a gente concluir essa primeira aula, dicas. Preste atenção nisso aqui. Dicas para controlar o medo de falar em público. Primeiro, pastor, eu tenho muito medo de falar em público. Você já viu, gente, pessoas que quando vai falar em público, a mão começa a suar, dá dor de barriga na pessoa. A pessoa entra num desespero. Tem gente que começa a tremer as pernas. A boca seca. Né? A boca seca, a pessoa perde a saliva. Se você deixar ela 10 minutos falando, a boca começa até a espumar aqui, ó. Sabe o que é isso? É porque a boca secou. Né? Então, aí começa a criar aquelas espumazinhas no canto da boca. Por quê? Porque a boca secou. Isso tudo é provocado pelo medo de falar em público. Tem muita gente que tem medo. Uma coisa é você ter o cuidado. O cuidado, claro, você sente aquele friozinho na barriga, né? Você sente um temor, mas temor é uma coisa, medo é outra. Tem gente que temor, puxa vida, eu vou pregar hoje nessa igreja, mas o pastor Silas Malafaia está sentado de um lado e o pastor Napoleão Falcão está sentado do outro lado. Aí você tem um temor de pregar, talvez diante deles, porque são homens sábios, né? Eruditos na palavra, o que não precisa você ter esse temor. Sabe por quê, gente? Escute bem o que eu vou falar para vocês aqui agora. A pregação da palavra, a pregação do evangelho, ela é como uma carta de baralho que está escondida na manga. Ou seja, só você é que sabe. Isso aqui é só uma metáfora, né? Por exemplo, o jogador de baralho, quando ele esconde uma carta na manga, ele viu a carta, mas ninguém viu. Só ele sabe. Então pode ter um monte de gente inteligentíssima ali, qualificada
qualificada ali, sabe até demais, mas é a vez daquela pessoa falar e só ela sabe qual é a carta que está na manga. Assim é a pregação. Olha, fulano, famoso pregador, está do meu lado. Ciclano, que é formado em ciências da religião, que é teólogo, que é não sei o quê, que é graduado e pós-graduado, que é doutorado, está aqui do meu lado e é eu que vou pregar. Mas só que existem duas coisas que estão acontecendo ali. Primeiro, é a minha vez de falar. Então ele vai ter que parar para ouvir, porque é a minha vez de falar. E segundo, a minha mensagem está como aquela carta escondida na manga. Só eu e Deus sabe o que eu vou pregar. Então eles vão ter que parar para me ouvir. Tá certo? Então, mas eu quero citar aqui para vocês dicas para você controlar o medo de falar em público. Primeiro, domine o assunto a qual você irá falar. Não acredite na sorte, no improviso, porque só com o seu estudo e esforço você vai obter êxito. Não! Gente, preste bem atenção. Aliás, só com o seu... aqui é uma afirmação. Só com o seu estudo e esforço é que você vai obter êxito. Então, não acredite em sorte. Domine bem o assunto que você vai falar, né? Use anotações. Eu, por exemplo, além de eu ter vários cursos que eu já fiz de oratória, eu estou aqui, ó, com a minha apostila na mão. Tá? Eu anotei coisas aqui, eu circulei algumas coisas que eu ia comentar com vocês, né? Então, use anotações. Procure saber mais do que você irá expor. Procure saber mais do que você irá expor. Domine o assunto sobre o qual você vai falar. Segundo, pratique. Isso aqui é para você vencer o medo. Se você dominar bem o assunto que você vai falar, você já venceu 30% do medo. Segundo, pratique o que você vai falar. O ensaio é importante para você fazer uma boa ministração. Então ensaie. Organize uma sequência ideal para você falar. Reorganize se for preciso. Cronometre o discurso sempre. Respeite o tempo da plateia. Treine em casa. Isso são coisas que fazem você perder o medo. Quando você não respeita o tempo, você passa do tempo, você já está com medo. E ainda passou do tempo que te deram, aí que você vai se enrolar todinho mesmo. Porque aí você fica com aquele negócio na cabeça. Meu pai, eu não consigo terminar e o tempo já passou. Então respeite o tempo da plateia, né? Treine em casa. Treine falar de improviso também, sem uso de roteiros, para inspirar mais a credibilidade do que você está falando. Então, vou deixar aqui essas observações para vocês. Pratique na frente do espelho para se observar. Você tem que observar você mesmo. Olha, gente, eu vou falar uma coisa para vocês. Hoje, eu não faço mais isso, até porque eu não tenho muito tempo já para fazer isso também. Minha vida é muito corrida. Trabalho muito. Sirvo a Deus. Cuido da família. Né? Sou pastor de uma igreja. Mas, se vocês soubessem, há uns anos atrás, quantas vezes eu preguei na frente do espelho. Pratique na frente do espelho, para você se observar. Eu corrigi muitas falas minhas, não é muitas falas, eu corrigi muitas falhas minhas na comunicação, na gesticulação, pregando no espelho, praticando frente ao espelho. Outra coisa, pratique na frente da sua família e de amigos e peça para eles corrigirem sua postura quando for necessário. Sua gesticulação, né? Sua fisionomia, seus tiques, seus vícios de linguagem, intensidade da voz. Peça para eles opinião, peça para eles corrigir. Seja receptivo às críticas ou sugestões. Tudo isso faz você construir uma fala eficiente.
Aí eu tenho também o terceiro ponto: procure se conhecer. Identifique seus pontos fracos e também os positivos. O autoconhecimento permite que a pessoa saiba quem é, como os outros a veem e a ouvem. O autoconhecimento é importante. Eu não posso só ficar pensando como as pessoas vão me ver. Eu tenho que me enxergar. Tá certo? A imagem que fazemos da nossa pessoa pode ser pior do que aquela que os outros de fato observaram. Então é importante você se observar, para você também não ficar criando imagens ao seu respeito. Se você não se conhece, é certo que ficará inseguro diante de uma situação estressante, como é falar em público. Falar em público tem hora que é um desafio. Falar em público tem hora que é uma situação estressante. Mas se você não se conhecer, você pode ficar inseguro quando for falar em público. Então é importante você se conhecer. Procure se conhecer. Quarto, quer vencer o medo? Faça contato com os ouvintes antes de falar. Isto funciona como quebra-gelo. Você ficará mais à vontade por não ter de lidar com ouvintes totalmente estranhos. Então, você que vai trazer uma saudação, uma palavra, cite nome de pessoas que estão ali, né? Porque, meus irmãos, Jesus, quando ele estava a caminho de Damasco, meu querido pastor Edmilson, eu citei o nome do pastor. Quando Jesus estava a caminho de Damasco, irmã Janaína, eu citei o nome de uma pessoa. Então aquilo ali é um quebra-gelo, tá certo? Você também pode cumprimentar, convida os ouvintes na entrada, quando você entrar no palco, quando você entrar no púlpito, quando você vai começar uma palestra. Cumprimente, convida os ouvintes, tá certo? Logo na entrada, há uma diferença de cumprimentar com vida e cumprimentar sem vida. Eu posso chegar numa igreja, escute bem isso aqui, eu posso chegar numa igreja e eu falar assim, meus irmãos, eu vos saúdo com a paz do Senhor. É bonito falar assim, mas você fala sem vida. Agora eu posso entrar com vida, eu posso pensar, boa noite, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Glória, que bom estar aqui com vocês. Meu Deus do céu, que diferença. Gente, são detalhes que fazem a diferença no seu sermão. A forma com que você inicia, com que você chega, pode fazer a diferença em todo o seu sermão. Seu sermão pode ser um sermão que confronta, que exorta, mas de forma alegre, de forma feliz. Mas tem gente que não, ele já entra de cara feia, já entra emburrado, e baixa a cabeça, não olha para o público. Paz do Senhor, irmãos, abra a Bíblia comigo, no livro tal, capítulo tal, e versículo tal, Os abnegados fiquem de pé, por gentileza. Puxa vida, meu Deus do céu, né? Aí as pessoas ficam assim, vixe, o homem é brabo. Então, não é obrigado você chegar sorrindo, mas cumprimente com vida, de forma alegre. Mostra que você é um orador feliz, que você está ali satisfeito com esta oportunidade. Tá? Então, cumprimente, convida os ouvintes na entrada, a liderança do evento e todos os que estiverem à sua volta. Observação: não eliminamos totalmente o medo. Se fizermos tudo isso, não eliminamos totalmente o medo. O que precisa ser combatido é o medo excessivo, é o medo exagerado. Medo, a gente sempre vai ter um pouquinho. Temor, sempre a gente vai ter um pouquinho. Mas não podemos ter exageros. Oradores experientes controlam o medo. Sempre haverá algo desconhecido que nos deixa com receio. Isto é positivo, gente. Porque quando nós temos algum receio, isso é positivo, porque nos mantém atento.
Uma pessoa totalmente segura correrá o risco de se tornar negligente, cometer falhas, cometer erros. Excesso de confiança pode deixar uma pessoa arrogante, ou pelo menos o exemplo de uma pessoa arrogante. Trabalhe para controlar o medo, mas não para eliminá-lo. É importante você ter esse pouquinho de receio, esse pouquinho de temor, tá? Porque isso faz você acertar mais do que errar, tá bom? Então, dicas gerais aqui para o orador. Primeiro, seja cristocêntrico. Gente, pregue uma mensagem aonde você consiga colocar Jesus dentro dessa mensagem. Ah, pastor, hoje eu vou pregar sobre Gênesis capítulo 12. Eu não sei, quer dizer, eu não sei não, eu vou explicar isso depois, tá? Mas de uma forma ou outra você tem que colocar Jesus nessa mensagem. Seja cristocêntrico. Essa mensagem ela tem que terminar mostrando o plano da salvação para o ouvinte. Ela tem que mostrar Cristo. Ela tem que revelar Cristo. Então seja cristocêntrico. Depois eu vou falar mais sobre isso. Dê atenção à sua vida devocional. Quer pregar? Seja um homem de Deus, um homem de oração. Seja um homem que busca a presença do Senhor, que consagra a sua vida, que lê a palavra, que estuda a palavra. Dê atenção à sua vida devocional. Viva o que você prega. Depois eu vou falar sobre isso, mas olha, gente, tem muita gente que prega e não vive o que prega. Viva o que você prega, porque aí você tem autoridade para pregar. Tá certo? Não use gírias, gracejos ou piada, nem no púlpito, nem fora do púlpito. O pregador ele tem que ter um nível de seriedade no trabalho que ele está fazendo. Use roupas alinhadas e passadas. Cuidado, gente, para você não se apresentar de forma inadequada. Outra coisa, quando pregar, evite sentimentos de orgulho e fracasso. Evite isso. Nem seja orgulhoso demais, nem se sinta fracassado. Cumpra apenas o seu papel, a sua missão.